Olá, bom dia de novo. O nosso segundo momento da aula. A gente falou um pouquinho sobre os ambientes do empreendedorismo no vídeo anterior e agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre risco e por que isso é importante dentro da perspectiva de quem deseja entender ou trabalhar ou aprender sobre empreendedorismo. A gente sabe que boa parte das pessoas que trabalham com empreendedorismo assume riscos que não conhece, ou seja, ela ou ele não tem pleno conhecimento sobre os riscos envolvidos na atividade que ela está desejando realizar ou que já vem realizando. E isso se deve muitas vezes porque o planejamento que essa pessoa fez, ele é imperfeito, ou seja, ele foi inadequado. Não é demérito nisso, simplesmente mostra que, dá a entender que o planejamento, quando feito de maneira inadequada, ele não te dá os elementos necessários para que você possa tomar todas as decisões adequadamente. O que isso significa? Que os riscos que são existentes na implantação daquele empreendimento estão sendo negligenciados, ou seja, a pessoa desconhece a existência de riscos que podem ser potencialmente danosos para a sua atividade. E mais uma vez o nosso amiguinho está latindo lá fora. O Nero, o nome do cachorro. Então, o risco no entendimento do empreendedor, ele passa a nos dar, a clareza de que é algo que deve ser visto antes da instalação da atividade empreendedora. Nós vamos falar mais sobre isso. Bom, então pensa assim comigo. Espera aí. Questões que vão surgindo na hora que você vai desejar abrir uma atividade. Pô, eu preciso ter um sócio? E será que eu ganharia mais com um sócio? Será que o sócio vai atrapalhar nessa questão? Será que eu devo buscar mais capital do que eu já tenho? E será que o retorno do investimento vai ser maior do que o custo? Poxa, e a sociedade eu vou estar instalada ali dentro? Ela vai ser receptiva a esse meu produto? Então, são questões válidas que despertam incertezas, que nessas incertezas podem apresentar riscos para o investidor, para a pessoa que está, melhor dizendo, também para o próprio empreendedor. E aí, você fala, poxa, ansiedade? Caramba. Pensa bem assim, imagina que você está interessado em implementar uma baita de uma loja que é voltada para o público LGBTQS, por exemplo. E você está envolvido em uma sociedade ou um espaço social extremamente preconceituoso, em que essa diversidade não é bem recebida. Naquele local em que você está estabelecendo o seu negócio, você pode enfrentar dificuldades que podem te fazer desanimar ou até mesmo adversidades de segurança. Você pode encontrar até mesmo um resultado financeiro baixo por conta da cultura social daquele espaço ali. Então, ou vamos pensar o contrário. Imagina que você estabeleceu uma loja de artigos religiosos, por exemplo, e essa loja está inserida em um contexto de uma sociedade em que não valoriza a religião, por exemplo. Sei lá, são pessoas que têm uma vivência que perpassa quilômetros de distância da religião. E eu estou falando de toda a sociedade, de um percentual muito grande da sociedade, ou seja, o seu público consumidor fica muito restrito ou até muito reduzido, e talvez aquele espaço não te dê o retorno necessário. Nero não concorda, mas pensa comigo também que você pode desenvolver Você decidiu que você quer vender, por exemplo, chimarrão em Cruz das Almas. E talvez a população de Cruz das Almas não tenha um número muito grande de pessoas que vêm do sul, não tenham, portanto, o costume de vender, tomar chimarrão em casa. Ou seja, a cultura daquela sociedade talvez não receba muito bem esse produto por questões que possam ser genuínas e outras não. Nós temos dois exemplos muito genuínos aqui. Um de preconceito e um simplesmente de preferências sociais. Ou seja, o indivíduo que não compra o chá pode ser simplesmente porque ele não gosta, ou por questões de preconceito e por aí vai. Mas essas influências de risco elas podem perpassar diferentes estruturas e diferentes aspectos. Pode ser do ponto de vista da infraestrutura local, da logística e dos próprios relacionamentos. Assim. Então, eu trouxe para vocês aqui essa matrizinha. Na coluna, a primeira coluna fala dos aspectos estruturais, a segunda fala dos tópicos de discussão, dos principais pontos de discussões,
e a última coluna da influência da dimensão do risco. Então, do ponto de vista das infraestruturas, você pode ter, por exemplo, que discutir sobre, poxa, peraí, quais são os padrões e os manuais de conduta relacionados ao processo fabril para eu fazer? Será que eu posso produzir polpa de fruta e vender sem a rotulagem da embalagem? Ou será que essa rotulagem pode ser simples? Será que eu posso anunciar como polpa de fruta ou como concentrado de fruta? São normas sanitárias que você precisa regular. Não, mas espera aí. Isso tem um risco operacional muito grande. E eles são riscos crescentes. Porque se você não respeita essas normas, você pode ter problema com a defesa sanitária, por exemplo. Ah, tá. Peraí. Mas eu preciso fazer melhorias na minha infraestrutura dos meus equipamentos? Tá, preciso. Então, peraí. Isso envolve riscos financeiros. De certa forma, isso tem efeitos mistos sobre tecnologia e sobre a operação. Será que a mudança na loja ou no espaço que eu estou desenvolvendo vai acarretar uma necessidade muito grande de pegar dinheiro, ou seja, de me financiar minha atividade? E para isso eu preciso buscar no banco esse recurso a taxas de juros que podem não ser vantajosas? Ah, peraí, quão perto eu estou dos meus fornecedores? Será que eu tenho que estabelecer uma cadeia de produção local? Ou seja, são discussões. Ou então, por exemplo, será que eu tenho condição de produzir todo o produto do início ao fim? Ou será que eu preciso fazer a terceirização desse produto, o que eles chamam aí de outsourcing? Será que eu preciso, de alguma forma, pensar em fazer transferências dessas responsabilidades para outras etapas? Por exemplo, se eu vou fazer confecção, então eu posso contratar algumas pessoas para trabalharem com a costura e outras para trabalharem com a distribuição, não necessariamente sendo dentro do mesmo espaço. Ou eu posso simplesmente contratar eu posso, na realidade, não ficar responsável pela venda do produto para o mercado final. Eu posso simplesmente abastecer uma loja. Eu posso também pensar em desenvolver relações comerciais que, de certa forma, são baseadas na confiança, não necessariamente na melhor relação preço-custo. Por quê? Porque, de certa forma, há um relacionamento estabelecido entre o fornecedor e a minha empresa de confiança, ou seja, eu posso não ter o melhor preço, eu posso não pagar o melhor preço, mas eu pago à vista e há segurança de dinheiro para aquela pessoa. Aí ele sabe que eu não vou deixar de pagá-lo. Isso acontece, por exemplo, com meu pai. Meu pai estava comercializando alguns litros de leite lá onde ele mora, e aí ele ofereceram para ele, por exemplo, 1,50 no litro do leite, mas ele tinha uma outra empresa que buscava esse leite lá no espaço dele lá, e comprava o leite dele a 1,40, 1,30, não sei direito. É um preço inferior, mas a relação de confiança entre meu pai e essa cooperativa permite que o valor a menor, na realidade, seja compensado por um diferencial de preço, que é essa confiança, essa segurança do recebimento. Então, são relações que vão perfazendo esse ambiente para tentar diluir o risco. E se você não majora esse risco de uma forma adequada, a consequência pode ser que você só percebeu ele tardiamente, em uma situação em que você só pode remediar o problema que o risco está acarretando. Então, remediar, o que significa essa expressão? Pensa direito aí. Pensa com calma, o que poderia ser remediar os efeitos de você só perceber tardiamente o risco? O que seria remediar? Bom, eu trago essa imagem aí, eu não gosto muito dela, porque não representa quem somos os brasileiros. Parece uma sueca aí, não sei, alguém desses países nórdicos. Eu preferia alguém da minha cor, alguém como a Fabiana, ou alguém como a Vanderleia, ou alguém como a Lavínia, ou alguém como o Carlos e o Jefferson, e como outros de vocês aí. O risco está ligado a 4 aspectos. Você pode aceitá-lo, você pode evitar. Aceitar é o accept, avoid é o evitar, reduzir o risco é o reduce, e transfer é você transferir esse risco para outra pessoa. Ou seja, são 4 possibilidades. Se trata de um algoritmo. Eu posso aceitar o risco, ser um tomador de risco, chama de take risk, e posso ser alguém a evitar esses riscos. Eu vou evitar os riscos. Posso ser alguém que aceita os riscos e busco reduzir esses riscos. Mas eu posso
evitar os riscos transferindo ele para outras pessoas. E nós podemos ver isso de diversas formas. Mas você pode entender o risco tendo sentidos diferentes. Por exemplo, você deve ter ouvido várias vezes, não passa por aquela rua que é muito arriscada, à noite é perigoso. À noite ali é perigoso, principalmente para as mulheres que infelizmente são vítimas de violência mais frequentemente do que homens nesses espaços públicos. Então, minha solidariedade a vocês sobre esse aspecto. Então, assim, você deseja passar por espaços, caminhos, mas você ouve a informação de que ali é arriscado passar por ali. Outras pessoas dizem assim, é muito arriscado tomar uma decisão desse tipo, porque eu não sei o que vai acontecer. Já ouviram essa expressão também? Só que a gente precisa aqui ajustar o nosso entendimento dessa palavra, a gente precisa ter o mesmo conceito sobre o que seria risco aqui. Mas antes disso eu pergunto para você, o que você acha que significa risco? O que essa palavra significa para você? Eu coloquei duas figuras aí, mostrando a figura da esquerda, esse velocímetro, dizendo o risco baixo, o risco médio, o risco alto, e outra figura de uma pessoa tentando atravessar esse espaço, esse precipício aí, com essa corda e essa dúvida. À luz dessas duas figuras, eu gostaria que você pensasse a respeito. Talvez você tenha pensado, o risco é porque a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente tem incerteza, né? A incerteza é algo muito complicado. Bom, é verdade, incerteza e risco têm relação. Mas será que incerteza é risco? Será que risco é incerteza? O que você acha sobre isso? A gente vai perceber que não. Então, o que é o risco do ponto de vista do empreendedor? O empreendedor, essa frase está em inglês, eu não achei ela em português, eu peço desculpa, mas a gente traduz. O empreendedor sempre pesquisa por mudanças. Ele responde a elas e explora e as explora como uma oportunidade, ou seja, o risco é uma oportunidade de mudanças que deve ser explorada. Essa é a visão do empreendedor. Então, o empreendedor fecha os olhos e se aventura sem considerar o risco? Não, não é assim. E aí eu trago um conceito do Gerd Geiniger, que é um psicólogo alemão muito legal, eu vou dar mais detalhes sobre ele na frente. Ele faz uma distinção sobre risco e incerteza muito bacana, ele usa essa distinção, e eu gosto, e eu vou passar o vídeo para vocês verem depois. Ele fala o seguinte, o risco ele vai ocorrer quando você tem múltiplas alternativas que são possíveis, né? Você conhece todas as que são consideradas relevantes, ou seja, você sabe quais são as alternativas, e você conhece quais são as relevantes, você sabe quais são as consequências de tomar aquele caminho, e você sabe quais são as probabilidades delas ocorrerem. Então, tipo assim, eu quero chegar para o Cruz das Almas, eu vou entrar na Avenida Getúlio Vargas, e eu sei que se eu passar por ali, existem semáforos, existem radares, existem quebra-molas, eu sei quantos quebra-molas tem, eu sei quantos radares tem, eu sei quantas ruas perpendiculares à avenida existem, eu sei uma série de informações que me dão as diferentes probabilidades. Então eu tenho, por exemplo, 10 radares, então eu posso ser punido em 10 radares. Qual a probabilidade disso acontecer? É se eu não respeitar o limite de velocidade. Então a possibilidade de acontecer dividido por 10 vezes. Eu sei também que há quebra-molas, então eu posso frear bruscamente. Ou seja, o que significa? São as alternativas possíveis, eu estou pegando uma delas, poderia ir por outro caminho para chegar na UFRB, mas eu estou indo pela Getúlio Vargas. Então, para mim, a relevante seria essa avenida da Getúlio Vargas, presidente, eu até esqueci o nome dessa avenida agora. A avenida principal, essa maior da cidade, e eu sei quais são as consequências de passar por ali e suas probabilidades. Ou seja, é como um jogo de cartas, assim. Você sabe que existem os naipes das cartas, você sabe quantas cartas tem cada naipe. Se você não sabe, então não vale para você, como eu não sei exatamente quantas cartas tem cada naipe, eu sei quais são as cartas, eu teria que contar, mas eu poderia então descobrir as probabilidades de tirar uma carta. Uma em 64, acho que são 64 cartas. Então é uma em 64. 1 dividido por 64 é a probabilidade que eu tenho de tirar a carta, por exemplo, Ás de coração. Ás de ouro, né, como fala. Então essa é a probabilidade calculada. É o risco, representa uma alternativa possível, as diferentes alternativas possíveis, que você conhece elas, você sabe quais são as relevantes, e você sabe quais são as consequências e as probabilidades de pegar cada uma dessas alternativas. Ou seja, você conhece o horizonte em que você está andando.
Aí eu coloquei esse mapa. Não sei se vocês vão lembrar disso aí. Esse é uma nau, né? Aqueles barcos que usados no século XIV, século XV, século XVI, e que foram, digamos assim, os motores propulsores das descobertas marítimas de Portugal e da Espanha. E se acreditava que o mundo era, deixa eu achar aqui no que é essa foto, o mundo ele era plano. Ou seja, uma ideia lá de 1400, 1500, que retorna agora, né? Nisso, né, gente? Mas imagina, o mundo plano. Chega um momento, puf, você rodou o oceano, chega um momento que você cai no nada. Então, naquele momento existia o entendimento de que se você pegar o barco e ir no horizonte em direção ao infinito, vamos assim dizer, você chegaria a um ponto em que você cairia nesse precipício. Não se sabia nada a respeito, não tinha imagem de GPS, não tinha imagem de satélite, ninguém tinha ido até lá. Então, os primeiros a fazer esse movimento marítimo foram aqueles a descobrir que não havia de fato um precipício, muito pelo contrário, se chegaria a algum lugar. E quando desse advento, havia uma completa incerteza sobre o que estava por lá. Não se conhecia os caminhos, não se conhecia as consequências de chegar a esse destino. Então, você estava completamente cego, ou muito cego, a respeito do que você encontraria no futuro. Então, isso é uma ideia por trás da incerteza. Então, se você não conhece essas alternativas, as suas consequências, as probabilidades, você está num ambiente de incerteza. Ou seja, a maioria das atividades humanas hoje se encaixa no mundo das incertezas, porque nós não conhecemos as diferentes alternativas e as consequências das nossas decisões, né, das alternativas que nós vamos tomar. Isso se aplica muito a investimentos, né? Então, assim, qual é o entendimento de incerteza nesse caso? O cálculo probabilístico tende a não ter melhor resultado do que o pensamento intuitivo, ou seja, o pensamento não estatístico. Diferentemente do risco, em que se você conhece todas as probabilidades, se você conhece todas as consequências, você consegue inferir de modo probabilístico, ou seja, você consegue calcular o risco. A incerteza, você não consegue calculá-la. Você considera, e aí você faz algum tipo de intuição, algum tipo de raciocínio não probabilístico para tomar essa decisão. Então, a diferença de risco e certeza é isso. A incerteza está, melhor dizendo, o risco está dentro da incerteza, mas o risco não é incerteza. Por que ele está dentro da incerteza? Porque existem alguns elementos desconhecidos e outros conhecidos. No risco, você conhece todas as probabilidades, mas a gente entende que o mundo não é uma caixa perfeita, então pode haver imperfeições na sua previsão. Então, o risco não é 100% calculado. Por isso, há um grau de incerteza no risco. Terminado esse vídeo, eu gostaria que vocês acessassem o link que eu vou disponibilizar aí na plataforma dessa palestra do Gerd, onde ele explica sobre a alfabetização do risco. Você pode configurar a legenda para o português. O Gerd é alemão, então, obviamente, a língua mãe dele é alemão. Ele fala inglês muito bem, com sotaque, mas muito bom o inglês dele, 1000 vezes melhor do que o meu, para falar a verdade. Quem dirá, né? E aí vocês vão conseguir entender, tem a legenda, assistam sobre esse vídeo, reflitam sobre o que eu estou falando sobre probabilidade, sobre incerteza, sobre risco, e entendam o que está por trás dessa mensagem. Depois nós vamos fazer uma atividade sobre isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, dessa aula, assim, o que a gente precisa estar lembrando? Assim? O risco ele deve ser um fator que faz parte do problema, que pode ser avaliado. Muitas vezes você pode reduzir esse risco, você pode contornar o risco, você pode até eliminar o risco na melhor das hipóteses. Quando o risco ele é muito grande e não há como atuar sobre ele, então você precisa entender que o empreendedor pode desistir de realizar o empreendimento. Ou seja, é possível que ele desista. Não necessariamente ele vai desistir. Por quê? Porque pode haver uma crença, uma convicção muito forte nesse empreendedor de que, de alguma forma, o imponderável pode acontecer e ele pode superar esse risco. Ou ele pode mudar completamente o modo pelo qual vai viabilizar para evitar correr esse risco que até então seria considerado excessivo demais. Ele pode tomar um novo caminho. Olha, é muito perigoso
ir por Santo Amaro, pela BA, ao invés de ir pela BR. É melhor ir pela BR. Evite pegar essa vicinal, essa estrada vicinal à noite. É muito excessivo esse risco, então eu vou pela BR. Ou seja, você pode mudar a decisão de caminho, enxergando que o risco é excessivo para ti e é mais seguro pegar a rota mais segura. Ou seja, a ideia de risco pode ser evitado, contornado nesse sentido também. E como é que você finaliza esse entendimento, você definir o que é risco? Pensa assim, tem dados suficientes ou informações para quantificar a probabilidade de ocorrência de um risco, de um evento futuro? Você tem essas informações? Existem as estatísticas de morte de empresas no primeiro ano da sua criação, falências de empresários com baixa escolaridade, existem dados de mortalidade das empresas porque não tem capital de giro no início, ou porque não tiveram um plano de negócio? Tem. Então é risco. Você pode pegar essas informações, assumir, criar o seu plano de negócio, você tem como calcular o seu risco. Não tem. Infelizmente, nós não temos essas estatísticas, nós não temos as informações necessárias, nós não temos mapas, nós não temos boletim de ocorrência dizendo, por exemplo, quantas pessoas são assaltadas na BA que liga Cruz das Almas à Cachoeira, enfim, sei lá. Nós não temos essas informações. Não tem essa informação, mas nós temos relatos. Mas não são estatísticas, não tem como calcular a probabilidade, não. Então é incerteza. Se você tem essa informação, se você tem essas estatísticas, você pode calcular, é risco. Não tem? É incerteza. Essa é a forma de você entender a diferença sobre risco e incerteza. Eu vou terminar essa videoaula aqui com esse mapa mental, ele chama de telling story, né? Que é essa coisa de contar uma história por uma imagem. Ou seja, a gente começou falando sobre inovação, que está vinculada ao conhecimento, ou seja, com o conhecimento existente, você pensa em algo que é inovador, é uma oportunidade de você fazer o seu negócio, por isso você é um empreendedor, você é um entrepreneur, você é alguém que desenvolve a ideia, você tem liderança, você estabelece, você monta o seu time, porque você é capaz de convencê-los da sua boa ideia, convencê-los pelos argumentos e por um salário também, ou por algum tipo de remuneração a partir do que vai ser obtido, porque não necessariamente a relação de empreendedora pode ser de empregado, pode ser uma relação de sociedade, como o dono do negócio. Você tolera esses riscos, você calcula os riscos e você pode ser assertivo na sua decisão. Então, esse é o resumo dessa aula de hoje. Inovação, desenvolvimento da ideia, o empreendedor, o seu convencimento para o time e a tolerância ao risco e você ser assertivo. Então, a gente se vê no próximo vídeo.